Olá, pessoal! Ainda estamos no início de 2023, então eu acho que nada mais justo do que falarmos um pouco sobre todas as leituras que eu quero fazer em 2023, ou seja, a minha TBR para 2023. Então, bora pro surto! No último vídeo, eu comentei sobre todos os livros que eu li em 2022, e aí ficou na média de uns 30 livros, mangás, HQs, apesar de eu não ter comentado sobre todos, né? E a maioria das pessoas, eu acho, quando vai fazer uma TBR pro ano seguinte, começa, não, agora eu quero ler mais, aumentar os livros lidos. Na verdade, eu vou ser bem sincera, eu quero manter o mesmo número, aproximadamente o mesmo número. Eu acho que foi um número bom, que eu já estou muito orgulhosa. Só que acho que muitos de vocês vão se identificar comigo, porque eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Alguns eu leio um pouco, aí eu fico alguns meses sem ler, às vezes eu volto, outros eu leio em 2 dias. Então tem que primeiro, pelo menos o meu objetivo é tentar terminar esses que eu já comecei. Então vamos começar com esses. Os que eu comecei em 2022 e gostaria de terminar em 2023 são Brumas de Avalon, Babel, O Alto da Maga Josefa e Mahjong no Takyubi. Brumas de Avalon, né, foi escrito pela Marion Zimmer Bradley, né, uma autora que já faleceu e na verdade teve toda uma polêmica, né, há uns anos atrás sobre ela, algumas coisas muito horríveis que foram reveladas sobre a autora. Aconselho, né, a quem estiver interessado em saber, quem não saiba, pesquisar bem na internet, acho que é muito importante. Eu, na verdade, comprei os livros antes de saber exatamente o que tinha acontecido. Eu tô querendo ler mesmo assim e ver o que eu acho sobre o livro, mas são coisas pesadas, assim, então eu sempre acho que é importante mencionar. Eu também tô lendo Babel, pela R.F. Kuang. Tô vendo tanto pelo livro quanto pelo audiobook. O Alto da Maga Josefa, né, é um livro brasileiro que tá, assim, pra mim, sensacional. Eu devo acabar ele logo, porque ele é bem pequenininho. E o Mahjong no Takyubi, né, é um clássico aí da literatura japonesa. Bem gostosinho também de ler. E agora, para os que eu quero começar em 2023. Na verdade, sejamos sinceros, né? Eu tenho vontade de ler todos os livros que estão na minha estante, até outros que eu não comprei em 2023. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito por como eu estou me sentindo no momento. Então, se eu tô lendo um livro de horror, mas nada me deu vontade de uma coisa assim, um pouquinho mais, não sei, um romancezinho, algo um pouquinho mais caloroso, mais bonitinho, eu paro tudo e vou. Então, às vezes, eu posso estar com alguns livros em mente agora, mas daqui a um mês eu já mudar de ideia totalmente, depois em outro mês mudar de novo, né? Isso pode acontecer, mas eu achei que seria legal eu tentar fazer uma lista dos que eu gostaria de colocar em prioridade. Porque no ano passado foi um ano que eu comprei muitos livros, e teve uns que eu falei, nossa, eu preciso parar tudo e ler esse livro agora. E eu acabei não fazendo isso. Então, quase todos os livros, na verdade, eu comprei assim, preciso ler isso agora. Mas eu tentei colocar uns numa certa prioridade, mas a gente vai saber no futuro se isso vai acontecer ou não. Então, vamos começar com os livros que pertencem a sagas, que eu já li o primeiro livro e eu quero ler o segundo. Né? Vamos começar aí com Dragões de Éter 2, né? Corações de Neve, que eu tô muito empolgada, eu me encantei com o primeiro livro e eu quero muito saber como que essa história vai prosseguir, que outros contos de fada o autor vai conseguir inserir, mesclar uns com os outros. Outro que eu quero muito também continuar o livro que vem após a Batalha do Apocalipse, ou seja, o início da trilogia Filhos do Éden, né? O primeiro livro se chama Herdeiros de Atlântida. Então, assim, a Batalha do Apocalipse foi meu livro favorito de 2022. Foi muito difícil escolher meu favorito, mas eu acabei, né, colocando ele como favorito. E eu tô, assim, me marcou tanto. Eu tenho até um certo receio se eu vou realmente gostar tanto, assim, desse início da trilogia, se eu vou preferir Batalha do Apocalipse. Eu acredito que não sejam os mesmos personagens. Quer dizer, alguns devem ser, outros não. Eu não sei nada ainda sobre o livro, mas eu tô muito empolgada pra ler. Outra saga que eu quero continuar é da Victoria Schwab, que é a trilogia da Cidade dos Fantasmas. O segundo livro é Túnel de Ossos, que eu adorei essa história da menininha que consegue se comunicar com os fantasmas, achei muito legal.
Um livro que, na verdade, eu esqueci de inserir nos livros de 2022, porque foi um que também eu li, assim, ou melhor, foi audiobook. Eu ouvi no finalzinho, bem finalzinho mesmo de 2022, acho que entre o Natal e o Ano Novo, se eu não me engano, que foi Caraval. Depois eu tenho que fazer um outro vídeo sobre Caraval, mas assim, eu gostei, eu quero continuar ele, então, quer seja, eu quero ler o livro Legendary. Eu gostei realmente, eu ouvi muitas pessoas falando que às vezes mais do que os personagens ou qualquer casal, assim, romântico, o mundo em que você... O mundo que é apresentado em Caraval é um mundo bem interessante, então eu fiquei bem curiosa, assim, pra saber como é que vai ser a partir de agora. E aí também eu queria continuar lendo Hulk, que eu me apaixonei, é uma gracinha essa HQ, então Hulk 2 eu tô bem empolgada. E claro, quero ler Alice através do espelho. Eu não gostei do primeiro, né, Alice no Mundo das Maravilhas, mas eu quero ainda ler através do espelho e aí ter uma noção assim completa, né, da minha opinião, da obra e tudo mais. Então, esses aí são todas as sagas que eu comecei em 2022 e gostaria de continuar em 2023. Então, eu acho que vale a pena ter uma prioridade, principalmente porque eu acho que se deixar passar mais tempo do que isso, pode ficar ainda mais difícil de eu lembrar, né, do primeiro livro de cada saga. Então, acho que com um ano de diferença, alguns meses de diferença, é melhor, porque eu também não gosto de ler uma saga logo direto, geralmente. Eu gosto de colocar uns livros no meio. Eu não gosto de me sentir tão absorvida pelo mundo. Eu sinto que é sempre legal dar uma pausa, talvez com certo medo de enjoar, ou simplesmente pra ver uma coisa diferente. Foi o que, pelo menos, como eu tava me sentindo agora. Talvez depois eu mude um pouco aí de opinião. E agora pros livros que não são continuações de sagas nem nada, são os que eu quero começar. Que eu tinha me apaixonado ano passado, eu falei, foi um dos que eu preciso parar tudo, eu preciso começar a ler isso agora, foi Dora of the Moon Goddess. Teve uma editora que disse que ia trazer esse livro aqui pro Brasil. Eu esperei um pouco, eu não vi nenhuma notícia, eu falei, quer saber, eu vou comprar em inglês mesmo. Comprei e acabei não lendo. Então, assim, eu gostaria de colocar ele como prioridade. Eu vi muita gente falando muito bem, então... Com certeza. E na verdade, nessa lista tem um que eu terminei de ler ontem. Eu comecei anteontem e terminei de ler ontem, que é Hollow Places, que eu devo trazer uma resenha logo também pra gente falar a respeito. Que é pela T. Kingfisher, que, meu Deus, eu me apaixonei por essa autora. Eu tinha lido Nether and Bone, aí eu falei, agora eu quero ler Hollow Places, porque é uma pegada mais terror da autora. E eu tava meio assim, será que eu ainda vou gostar aí? Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Então eu quero ler ainda mais livros da autora, mas não sei se esse ano, vamos ver, né? Pelo menos essa é a TBR por enquanto. Também queria ler The Bone Witch. Tem alguns aqui que meio que entraram na prioridade porque eu teria acesso não só ao livro físico, como ao audiobook. E eu comecei a gostar muito de poder ler um livro tendo o audiobook também. Porque, por exemplo, às vezes a gente tá lá tranquilo, sei lá, antes de dormir, aí lê um capítulozinho, aí no dia seguinte a gente quer ler, mas não vai ter, assim, um tempo tanto pra ler. A gente precisaria, sei lá, lavar louça, tomar banho, se arrumar. E aí colocar o audiobook, entendeu? Pra continuar, até a gente poder sentar de novo e pegar o livro. Nossa, eu achei isso... Eu comecei a fazer isso com... Acho que foi Crescent City 2, ano passado. Em que eu tive acesso tanto ao livro quanto ao audiobook. E, nossa, amei poder fazer isso. Claro que alguns livros também, às vezes, eu pego só em audiobook, como foi Caraval. Caraval eu peguei só em audiobook, gostei muito. Então, eu acho que Dora of the Moon Goddess, por exemplo, é um que eu tô com o livro e o áudio. The Bone Witch também é outro que eu tô com o livro e o áudio. Então, acho que vai ser legal. Até porque, às vezes... Eu sinto que é bom ter um audiobook pra acompanhar, justamente quando você tá assim tão sobrecarregada, você quer acompanhar um livro, às vezes não tá tendo tempo, então o audiobook tá ali pra te dar um certo apoio. E também A Garota que Bebeu a Lua, que também tem aí livro e audiobook. E depois também teria O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb, que eu queria muito ler, porque eu vejo tanta gente falando, me deixou muito curiosa. Na verdade, eu comecei ontem. Li só o primeiro capítulo, quero continuar. E aí a gente vendo o que dá. Eu tô um pouco receosa, assim, parte de mim tava com muito pé atrás. Não pela autora em si, mas talvez pela temática do livro, pelo que eu tinha ouvido falar de como que é a escrita da autora.
entre outras coisas, mas por enquanto teve o primeiro capítulo, curti. Vamos ver como é que vai ficar, depois eu trago aí mais impressões, resenha, seja o que for. Então, fora aí as continuações das sagas que eu comentei, esses, assim, são os que meio que estão na prioridade da minha TBR mesmo, sabe? Esses são, assim, os que eu realmente gostaria de não deixar passar de 2023. Um dos que eu queria, na verdade, fazer uma pseudo-releitura é os mangás de Evangelion, né? Evangelion eu li, acredito que do primeiro até o 16º, 18º, agora eu não tenho certeza. Há uns 15 anos atrás, aproximadamente, e foi um mangá, assim, que me marcou profundamente, eu sou absurdamente apaixonada. Só que, infelizmente, depois eu fui ter acesso aos outros volumes, só que sempre ficou me faltando o 25º? Acho que 25º. Eu vou botar aí o que tava faltando. E eu não encontrava ele. Anos se passaram, eu não encontrava. Só encontrava sempre as coleções completas e eu ficava com pena de comprar tudo de novo numa nova edição. Eu queria a edição que eu tinha, que tá em ótimo estado ainda. E recentemente, foi o que? Esse mês ainda, eu acho, eu consegui, né, esse volume que faltava, então eu tô muito empolgada. Na verdade, muito empolgada. As Pés Gigantes é um mangá muito depressivo, né, e quando, há 15 anos atrás, né, eu gostava muito de ler esse tipo de coisa. Hoje em dia, não sou tão fã, tanto que eu fiquei muito assim, será que eu devo manter só pelo carinho que eu ainda tenho? Mas eu falei, não, deixa eu reler, ainda mais agora que eu consegui completar, então agora é uma questão de honra e até ver qual é a minha percepção agora sobre a série, né? Eu acho que vai ser interessante. Mas, além disso, eu queria muito ler Piranesi, né? Um que eu fiquei absurdamente curiosa, quero muito ler logo. Tem Um Estranho Sonhador, que eu também fiquei, óbvio, todos esses eu fiquei empolgada na época, mas depois acabei colocando outros em prioridade. Mas, Livros Raros já leu o primeiro, gostou muito, e ela queria muito que a gente pudesse discutir junto e ler o segundo livro, então eu quero colocar ele numa certa aí prioridade. Tem The Empress of Salt and Fortune, que é uma novela, né, bem pequenininho e tal, mas teve alguma coisa que me chamou a atenção. Na verdade, tem um audiobook desse. Só que o audiobook desse eu falei assim, não vai rolar. Eu preciso ter o livro nas minhas mãos, porque parece ser bem poético e tem algumas coisas que são... algumas abordagens na escrita que são incomuns, inusitadas, assim, então eu tava vendo os primeiros minutos e eu já tava tipo, quê? Aí depois eu me entendi que, se eu não me engano, os personagens são retratados com muitos adjetivos, já são falados pelos títulos e tal, e eu falei, eu acho que esse talvez seja melhor escrito, e depois qualquer coisa eu continuo, talvez, com o audiobook. Também vai ter A Noiva do Deus Mar, mais um aí com uma certa pegada oriental, que eu também tava muito curiosa pra ler. E The Bone House, porque The Bone House é de uma autora que ela tem outros livros que eu tava muito curiosa pra ler, mas eu falei, eu tenho uma certa regra aqui. Eu tento não comprar livros do mesmo autor, a não ser que eu já tenha lido um livro desse autor e eu tenha gostado. Então eu tô assim, como tem outros livros que eu quero, eu falei, tem tantos outros livros que eu quero comprar dessa autora, então é melhor eu ler logo, né, pra saber se eu vou gostar ou não. O último que eu gostaria de falar é o The Lies of Locke Lamora. Esse era um que, eu também ficava muito assim com o pé atrás, achando que eu não ia curtir, mas muita gente fala tão bem. Eu tentei achar alguma versão em português, não consegui nem em inglês físico, foi pelo Kindle. Então assim, é mais porque todo mundo fala tanto. Tem tantos livros que todo mundo fala tanto, mas assim, eu botei esses na minha lista aí dos que eu quero ver se eu consigo ler em 2023. Essa lista pode mudar, com certeza. Eu diria que é muito provável que ela vai mudar. Então, eu coloquei 18 livros pra ler. E além desses 18, tem 4 que são pra eu continuar, que eu já comecei em 2022. Então, assim, a gente vai ficar aí com aproximadamente 22 livros, né? Sem contar que eu falei, eu incluí a releitura de Evangelion, que bem... daria um livro, talvez, se a gente pensar em tudo assim na quantidade, né? Senão, claro que daria mais do que isso. Hollow Places eu já li, né? Então, assim, você vai falar, poxa, Nassine, mas não tem aí os 30 que você falou. É verdade, tem aí 22, mas eu sei que eu vou sempre incluir algum que eu não tava esperando na lista. Seja um livro novo, seja um que eu já tenho. Então, eu achei que era legal colocar assim, né? Esses 22 livros que eu quero ler. Quando surgir um outro, tem espaço aí pra mais 8, ou quem sabe até mais, né? Cortar, colocar...
Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tem algum desses livros que eu falei que você já leu? Você gostaria de me dizer o que você achou? Quais são os livros que você tá mais empolgada para ler em 2023? E, né, não esqueça de comentar aí e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!